O abatimento e a tristeza são estranhos ao espírito da ceia do Senhor. O vinho é símbolo da morte de Cristo, mas da morte por meio da qual nós vivemos. Ela nos lembra de que ele bebeu o cálice do sofrimento para que pudéssemos beber o vinho do regozijo. Como se come o pão para o sustento da nossa vida física, assim o corpo de Cristo foi partido pelos espinhos e pelos cravos e pela lança para nutrir a nossa vida espiritual. Pai, gente, eu sou o pastor Wellington Salles e mais uma vez tenho o prazer de, junto com você, refletir sobre mais uma lição desse trimestre, desta feita, a lição de número 10, a ceia do Senhor, a segunda ordenança. Bom, cabe logo de pronto, para começo do nosso diálogo, considerar que a respeito tanto do batismo como também da ceia, o batismo, a primeira ordenança da igreja, a ordenança que diz respeito à iniciação, e o batismo, a segunda ordenança da igreja, o batismo que diz respeito à continuidade, eles são pontos de concordância na fé cristã, nas suas variadas maneiras de expressão. Todas as expressões cristãs concordam com a necessidade do batismo, como também com a necessidade de realização da celebração da ceia do Senhor. Mas são poucas as concordâncias ao lado das inúmeras divergências. Nesse sentido, é bom que nós conheçamos a natureza bíblica tanto do batismo e para nós, nessa lição, especialmente a natureza bíblica da celebração da ceia do Senhor. A título de exemplo, na lição passada, a respeito do batismo, nós consideramos a visão católica que concebe, entende o batismo como uma espécie de sacramento que tem em si mesmo um poder salvador, e nesta teologia o batismo representa uma regeneração para a salvação. Hoje, no que diz respeito à ceia do Senhor, também nós temos um grande ponto de divergência que diz respeito à presença de Cristo na ceia e como esta presença se manifesta. Na teologia católica, a presença de Cristo é considerada no corpo, que é representado pelo pão, no vinho, que representa o sangue de Jesus. Na teologia católica, Jesus se faz presente literalmente no pão e no vinho. Tendo em vista essas divergências, nós precisamos entender o que a Bíblia Sagrada diz. Partindo para a nossa introdução, cabe nós, como sempre nós fazemos, considerar alguns princípios que é possível que sejam absorvidos, compreendidos, visualizados nela. A primeira observação que nós fazemos de um princípio que é possível de se observar na nossa introdução é sobre a natureza da ceia do Senhor. Assim como o batismo em águas, a ceia do Senhor também é uma ordenança dada por Jesus. A ceia do Senhor não é uma conveniência, não é algo embutido no calendário da igreja porque foi um plano que alguém intentou, que alguém desejou incluir nela, mas é uma ordenança de Jesus. O segundo princípio é a respeito do valor da ceia. O valor da ceia é, em geral, reconhecido por todas as manifestações cristãs, apesar das inúmeras divergências a respeito dela. Ao longo da história, a igreja tem a ceia do Senhor como uma das celebrações mais significativas. O terceiro princípio diz respeito às perspectivas da ceia do Senhor. A ceia do Senhor tem uma relação com a salvação e sua operação no passado. A ceia do Senhor tem uma relação com a salvação e sua relação com o presente. E a ceia do Senhor tem relação com a salvação sob uma perspectiva futura. O
cristão, portanto, pode contemplar a ceia sob estas três perspectivas. E, por fim, nós consideramos como o último princípio que é possível que nós observemos na introdução, que diz respeito à forma da celebração da ceia. A ceia do Senhor é uma cerimônia que deve ser celebrada com reverência, júbilo e expectativa. Dito isso, vamos ao nosso primeiro ponto, e ele tem como título a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã. E falando de divergência, e falando de debates, e falando de discordâncias na tradição cristã a respeito desta celebração por demais significativa, cabe lembrar que o debate a respeito das divergências sobre a ceia do Senhor é antigo, remonta mais ou menos ao século IX. Atravessa a Idade Média, torna-se um dos focos de debate da Reforma Protestante no século XVI e persiste ainda hoje. Apesar da grandeza do significado da ceia, não há concordância plena na tradição cristã sobre ela, mas há algumas divergências, dentre as quais nós vamos considerar algumas aqui. Quando nós falamos a respeito da natureza da ceia do Senhor na tradição cristã, é preciso, em primeiro lugar, visualizar, considerar a concepção da ceia que a tradição romana, que a tradição católica tem. E na concepção, na teologia romana católica a respeito da ceia, tem-se como marca a compreensão de que o pão é literalmente o corpo de Cristo e que o vinho é literalmente o sangue de Cristo. A isso, de maneira técnica, nós chamamos de transubstanciação. Transubstanciação é simplesmente a transformação do pão no corpo e a transformação do vinho no sangue. É possível perceber, inclusive, que esta maneira de encarar, por assim dizer, os elementos da ceia se aproxima de uma ideia, de um comportamento pagão, inclusive muito típico da maneira como os antigos adoravam os deuses. A alimentação que sobrava, a alimentação que restava da adoração aos deuses era compreendida como tendo parte literal dessa natureza divina dos deuses. Comer, portanto, era fazer parte, era estar com, era receber partículas do divino. A transubstanciação, essa transformação mágica do que é natural para o sobrenatural, se aproxima dessa concepção pagã a respeito da alimentação divina, da alimentação dos deuses. Mas nós temos alguns problemas em relação a essa concepção romana, a essa concepção católica a respeito da transubstanciação. O primeiro problema é um problema lógico. Ele estava presente e, portanto, não poderia estar fisicamente no pão e muito menos no cálice. Jesus, quando disse, isto é o meu corpo, ele estava na ocasião, ele estava presente. Não era o pedaço de pão que estava a falar, não era o vinho que estava a balbuciar algum tipo de palavras. Perceba que isto é tremendamente fantasmagórico, irracional, ilógico, sem fundamento no mínimo de racionalidade. Cristo, portanto, estava presente, não poderia ser o corpo físico, o pão e o vinho ao mesmo tempo. Portanto, nós, do ponto de vista da transubstanciação, temos, em primeiro lugar, um problema lógico. Na verdade,
quando ele estava assentado com seus discípulos, Jesus segurando o pão estava em sua mão, mas era distinto do seu corpo. E isso era naturalmente evidente para os seus discípulos. Nenhum dos discípulos presentes teria pensado que o pão que Jesus tinha em mãos era de fato seu corpo físico, porque eles podiam ver o seu corpo diante dos seus olhos. Primeiro problema a respeito dessa concepção de transubstanciação do pão e do vinho por ocasião da Eucaristia, da teologia católico-romana, é de natureza lógica, mas existe um segundo problema que é de natureza exegética, é de natureza de competência ou, no caso, incompetência de lidar com a interpretação correta do texto bíblico. Ela deixa de reconhecer o caráter simbólico das declarações de Jesus quando ele afirmou: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Jesus falou de modo simbólico muitas vezes quando falou de si mesmo. Por exemplo, ele disse: eu sou a videira verdadeira. E quando Jesus disse que era a videira verdadeira, ninguém olhou para Jesus e viu nele uma árvore, um pé de uva. Claro, era metafórico. E também Jesus disse: eu sou a porta. Ninguém olhou para Jesus quando, na ocasião em que falava da experiência pastoral, viu nele um curral, uma porta para dar acesso ao curral de ovelhas. Jesus estava falando metaforicamente. Se alguém entrar por mim, será salvo. É uma simbologia de acesso. E ainda, eu sou o pão que desceu do céu. Quando Jesus disse isso, ninguém viu um pedaço de massa achatado, como era o pão do contexto judaico da época de Jesus, e até hoje é assim. De maneira semelhante, quando Jesus diz: isto é o meu corpo, ele fala de modo simbólico e não de maneira real, literal e física. Da mesma maneira, cabe fazer menção que quando Jesus diz assim: aquele que não comer do meu corpo, aquele que não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Jesus não estava falando de um movimento, não estava falando de uma ação canibal, não. Muito pelo contrário, logicamente, Jesus estava a se utilizar de uma ferramenta literária que nós utilizamos até hoje, metáfora, para transmitir a mensagem de que aquele que não se unir intimamente, essencialmente com ele, não é digno dele. A respeito da tradição romana sobre a ceia, nós temos na ideologia da transubstanciação uma ausência de argumento no campo lógico. Há um problema lógico e há um problema de natureza exegética. Mas nós, em dando continuidade, ainda na tradição cristã, nós vamos perceber um segundo grupo, uma segunda vertente, uma segunda manifestação cristã que tem outro modo de também compreender a ceia do Senhor, que é a tradição protestante. Diferente da tradição católica, que crê na transubstanciação, a tradição protestante crê na consubstanciação. Aqui já não é mudança de essência, de substância, de molécula. Mudança do pão, muito embora ele mantenha a sua forma. Mudança do vinho, muito embora ele mantenha a sua forma. Mas presença com a substância. A tradição luterana diverge da católica quando nega que os elementos da ceia, o pão e o vinho, se tornem ou se convertam no corpo e no sangue. Que Lutero rejeitou, portanto, da teologia católica? Lutero rejeitou a missa como sacrifício, porque na teologia católica a missa, a Eucaristia, era uma renovação do sacrifício de Jesus, o que depõe contra a suficiência do sacrifício de Cristo. Lutero rejeitou o poder do sacerdote, porque o momento em que o elemento pão e vinho era transformado era exatamente
no momento em que o sacerdote os tomava na mão e os elevava, portanto, manifestam o poder divino do sacerdote nesse processo de transubstanciação. Lutero rejeitou também, e Lutero rejeitou a ideia da transformação da substância. Mas Lutero é um homem do seu tempo, é um homem envolvido nessa teologia católica, e eu acho que seria esperar muito de Lutero fazer uma mudança drástica, mas Lutero conseguiu reformular. Para Lutero, portanto, as moléculas, a substância do pão e do vinho não são transformados em carne e sangue. Eles continuam sendo pão e vinho, mas o corpo e o sangue de Cristo estão presentes ou seja, no pão, junto do pão e sob o pão e o vinho. Pão e vinho não se tornam corpo e sangue de Cristo, mas tem agora o corpo e o sangue de Cristo acrescentados dentro, junto e sob. Nesta perspectiva luterana também se tem a ideia de que Cristo está presente de maneira literal no elemento, muito embora o elemento não seja transformado. Nós temos igualmente um problema de lógica e nós temos igualmente um problema de interpretação bíblica. Mas em terceiro lugar, nós temos essa terceira ideia, a ideia que mais se aproxima da realidade bíblica e do método simples, racional de interpretação, não apenas do texto bíblico, mas a interpretação de qualquer texto, que é a posição pentecostal, que vê o vinho e o pão e o vinho como memorial, símbolo. A tradição pentecostal entende que o pão e vinho não se convertem fisicamente no corpo de Jesus, nem tampouco Jesus está presente fisicamente neles. Mas, por incrível que pareça, cabe a gente fazer a consideração que aquele que é considerado o pai desta maneira de ver a ceia do Senhor, especificamente o pão e vinho, como memorial, como símbolo, era exatamente o auxiliar de Lutero no processo da reforma protestante, Ulrich Zwinglio. Zwinglio concordava com Lutero, claro, estava junto, liderou a reforma protestante em muita coisa, mas discordava, divergia firmemente a respeito da ideologia de Lutero, da consubstanciação do pão e do vinho. De acordo com ele, Zwinglio, a Eucaristia é um memorial do sofrimento de Cristo e não um sacrifício. Por razões que veremos a seguir, Zwinglio insiste no fato de que as palavras, isto é, meu corpo, não podem ser tomadas literalmente, eliminando assim qualquer ideia de uma presença real de Cristo na Eucaristia. É verdade que Zwinglio não é alguém que de maneira solitária, inédita, iluminada, pensou sozinho sobre isso. Muito antes, tendo em vista a antiguidade do debate a respeito disto, alguns pensadores, inclusive de monastérios, desenvolveram pensamentos, ora defendendo essa presença literal de Cristo nos elementos da ceia, ora interpretando o fato de que eles são apenas memoriais e as palavras de Cristo, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, eram apenas metáforas. E Zwinglio acaba por, de maneira firme, de maneira argumentativa segura, lançar as bases firmes também da ideia, da teologia de que nós não estamos a falar do corpo e do sangue de Cristo literalmente por ocasião da ceia do Senhor. E esse é o caminho pentecostal. Nós cremos que o corpo é simbolizado no pão e o vinho e o sangue é simbolizado no vinho. Tendo dito isso, vamos ao nosso ponto 2, o propósito da ceia do Senhor.
Os propósitos da celebração da ceia passam pelo compromisso proclamador. É um rito simbólico e, portanto, compartilha algumas mensagens. Nesse sentido, cabe lembrar que o propósito da ceia compreende 3 tempos da salvação de Deus na vida do crente. Quais? O passado, Cristo nos salvou. O presente, Cristo está nos salvando, significa dizer que ele está nos ajudando pela oferta graciosa do Espírito a nos mantermos na salvação, e a salvação de Cristo também, ela tem a perspectiva futura: seremos salvos da ira, da tribulação, do lago de fogo. E a ceia do Senhor, eu diria, entre aspas, abarca, contempla esses 3 tempos da salvação. Afinal de contas, a ceia, ela está intimamente envolvida nessa verdade redentora de Jesus, com um propósito: o propósito do testemunho, o propósito da proclamação. O rito discursa, o rito fala, o rito comunica, o rito proclama. Portanto, o primeiro propósito da ceia é celebrar a expiação de Cristo, ou seja, quando nós fazemos isso na ceia, nós estamos olhando para o passado, aquilo que Cristo, de uma vez por todas, fez. Nesse caso, a ceia do Senhor aponta para onde? Para o Calvário. Ela celebra a vitória de Cristo na cruz sobre o pecado, a morte e o diabo. O segundo propósito da ceia é proclamar a segunda vinda de Cristo. Ela aponta, portanto, para o futuro. E fica fácil de entender que a ceia também, além de estar envolvida nessa obra feita no Calvário, no passado, ela também está envolvida pela ideia, pela teologia escatológica, porque Cristo disse: não voltarei a beber do fruto da vida até que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Então Cristo faz um apontamento escatológico, e também o apóstolo Paulo reafirma isso na célebre, na clássica, na famosíssima declaração de 1 aos Coríntios 11, que anunciais a morte do Senhor até que venha. E em terceiro lugar, o terceiro propósito da ceia é celebrar a comunhão cristã, aqui, agora, de maneira presente, nesse momento. Portanto, voltando o olhar para o agora. Uma das razões que levou o apóstolo Paulo a escrever a sua primeira carta aos Coríntios estava relacionada à questão de divisões entre os irmãos daquela igreja. O apóstolo Paulo, portanto, intervém no sentido de orientar a verdadeira celebração da ceia dentro dessa problemática de comunhão, reafirmando, portanto, que um dos propósitos da ceia é exatamente essa celebração da comunhão que temos com Cristo, corpo e sangue, e, por consequência, a comunhão que nós temos entre os nossos irmãos. E aí nós não vamos ver, por exemplo, ocorrências bíblicas ou algo que fundamente a celebração da ceia decisivamente apenas porque se quer de maneira solitária, separadamente, em um círculo familiar separado da igreja. A celebração da ceia, ela se dá dentro deste ambiente familiar, em torno da mesa, em comunhão. E nesse sentido, quando nós observamos os objetivos, os propósitos da ceia, que eu considero que são objetivos que passam obrigatoriamente pelo propósito de proclamação, nós entendemos de maneira mais fácil a razão porque a ceia deve ser feita sempre, deve ser repetida. Não é um rito que só Jesus fez e que não se deve fazer mais. É um rito que deve ser repetido. E aí fica à disposição do costume, da realidade confessional, do calendário da igreja, quando deve se repetir diariamente, semanalmente. Nós da Assembleia de Deus costumamos fazer
uma vez ao mês. Os objetivos proclamadores da ceia do Senhor explicam a necessidade de repetição contínua do ato. A ceia é um rito que deve ser repetido porque a Bíblia orienta a fazer isso todas as vezes. E também porque a necessidade proclamadora da igreja é permanente. Ora, a ceia deve ser repetida porque Cristo inferiu que devesse. Fazer isto todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice. E também se compreende a necessidade de repetição da ceia, porque a necessidade de proclamação, responsabilidade e testemunho da igreja também é permanente, e a ceia ajuda a igreja nesse propósito de proclamar. O ato de comer do pão e beber do vinho é uma dramatização do Evangelho, é uma exposição do Evangelho de maneira dramática, com seus personagens, com seus símbolos, uma exibição vívida do que a morte de Cristo realizou. Tendo fechado o ponto 2, propósitos da ceia, objetivos da ceia, vamos ao ponto 3, o modo de celebrar a ceia do Senhor, que é outro ponto de divergência. Se discute, entre outras coisas, quem deve ministrar, como se deve ministrar, quem se deve ministrar, e aí, a depender da manifestação de cada tradição cristã, nós vamos perceber algumas divergências, algumas concordâncias, algumas discordâncias. O que é participar indignamente? Essa pergunta é sempre muito presente, porque salta aos nossos olhos de maneira séria o que o apóstolo Paulo apresenta em 1 Coríntios 11. E nós somos sempre conduzidos à questão moral, à questão pecaminosa, e constrangidos, confrontados a ter essa seriedade em relação a essa dignidade moral. Mas a verdade é que nós precisamos ser corretos na interpretação bíblica, e essa correção da interpretação bíblica nos obriga a considerar o contexto. E o contexto em que se encaixa o capítulo de número 11 é exatamente um contexto de orientação imediata do apóstolo Paulo ao comportamento litúrgico dos irmãos. De maneira que, a partir do capítulo 11 até o capítulo de número 14, de 1 aos Coríntios, o apóstolo Paulo aborda uma diversidade de temas, que passa pelo comportamento das mulheres no culto, a organização da ceia, a administração dos dons espirituais no culto, como se deve administrar o dom de profetizar no culto. Ou seja, são capítulos que falam da ordem, que falam da organização litúrgica do culto. E como nós vamos observar, a exposição do pastor José Gonçalves vai ao encontro exatamente dessa concepção em que ele considera que o indignamente aqui é a maneira como se participa da mesa do Senhor. Como era que os coríntios eram considerados indignos na ceia? Por causa da maneira desordenada, quando não esperavam uns pelos outros. Por causa da maneira indisciplinada, quando comiam mais do que os outros. Por causa da maneira irreverente, quando se embriagavam. E aqui, além da desordem, da indisciplina e da irreverência, nós temos um problema de ordem também social, porque a festa da ceia, que também é considerada por alguns como a festa do amor, a festa ágape, era de muita alegria, mas cada um trazia de casa o seu prato, e em Corinto sabe-se que havia um grupo de crentes um pouco mais abastados financeiramente, e outros crentes não tão abastados financeiramente. Então, esses crentes abastecidos, prósperos financeiramente, tinham a indisposição de compartilhar os seus manjares bem elaborados com os mais pobres. É por isso que uns comiam demais e se embriagavam, e outros ficavam com fome. Mas a verdade é que a maneira indigna de cear é de maneira desordeira, indisciplinada e irreverente. Como se deve celebrar a ceia? Celebrar a ceia reverentemente,
Lógico, senhoras e senhores, celebração da ceia de um significado considerável. É só olhar para quem participou da ceia de Jesus, a última, a que é modelo. Não foram todos os discípulos, não foram todas as pessoas que seguiram Jesus, foram os discípulos do colegiado apostólico, os discípulos que estavam próximos, desfrutavam de uma intimidade próxima com Jesus. Nós precisamos lembrar disso. E aí a gente responde logo de pronto a pergunta: quem não deve ser? Aquele que não tem comunhão, aquele que não tem intimidade, que não tem relacionamento com Jesus. Ninguém seja tentado em pensar que, pelo fato de ser um pecador alcançado pela graça, pode participar da ceia vivendo deliberadamente em pecado. Claro que não, porque a ceia pressupõe unidade, relacionamento, proximidade entre o crente e Cristo. Nesse sentido, a ceia nos abre a oportunidade para olharmos, eu diria assim, para duas direções. Olhar para fora, para ter a consciência de que aquele pão e aquele vinho não são elementos comuns, mas servem de instrumento de simbologia do corpo e do vinho, e olhar para dentro quando nós somos constrangidos a julgar a nós mesmos. E por fim, a ceia é uma celebração festiva. A ceia do Senhor celebra a morte e ressurreição de Jesus e não o seu funeral, bem como as bênçãos imensuráveis da redenção. Eu, sinceramente, tenho um tanto de reserva com alguns litúrgicos que dão, na ocasião da ceia, ênfase a uma nota mais tristonha dos músicos, ênfase a considerar, inclusive, algumas vezes de maneira detalhada, o tamanho do espinho, o tamanho do prego, onde furou, como furou, e nós ficamos em um ambiente lúgubre, fúnebre, todo mundo triste, há gemidos, há choros. Isto é válido, mas não é o propósito da ceia. O propósito da ceia passa, sim, por essa concepção da grandeza do sofrimento de Jesus, mas com um fito, com um propósito de gratidão, porque ele venceu. Senhoras e senhores, Cristo venceu. Portanto, a ceia é uma celebração da vitória de Jesus, que é a nossa vitória, é uma celebração das bênçãos imensuráveis, inefáveis da redenção de Cristo. Afinal de contas, a salvação que Cristo nos deu na cruz, a qual nós celebramos na ceia, não é uma salvação pequena, é, como diz o escritor aos Hebreus, uma grande salvação. Deus abençoe você e toda a sua família, em nome de Jesus.